Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entes energéticos, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich, PhD. Ah, eu vou falar sobre programas de governo. Nessa época que nós temos eleições, eu vou discutir alguma coisa que eu acho muito importante. Nas eleições, em vez de alguém dizer, não, vote em mim porque eu sou bom, tal, a ênfase devia ser, vote em mim porque eu tenho tais programas. Eu vou fazer isso, aquilo, vou propor isso e aquilo, tá certo? Então, os programas que fazem mais sentido, que sejam mais apropriados, mais úteis à sociedade, esses deviam ser aprovados, tá certo? Bem, mas como eu sou mais radical ainda, em outros vídeos já extingui com o judiciário e botei o povo para decidir todas as questões judiciárias. Já extingui toda a área de direito, basta um cursinho de lógica no maternal. Agora eu vou propor extinguir todo o legislativo e o povo decidir todas as questões legislativas. E como é que nós vamos fazer isso? Da seguinte maneira. Se vocês se lembram, lá 500 anos antes da idade de Cristo, né? A nossa época atual, lá em Atenas, eles inventaram alguma coisa chamada democracia direta, tá certo? Onde se juntavam o povo ali na praça e discutiam o que eles iam fazer, tá certo? Tanto em questões legislativas como judiciárias e executivas e assim por diante. Foi uma época muito interessante, muito desenvolvimento, um bom tipo de governo. Tinha algumas limitações naquela época, tá certo? A primeira limitação é que tinha que se reunir ali na praça, né? Então, quando você tem uma comunidade pequena, ainda dá para se reunir ali na praça. Na hora que você começa a ter uma comunidade maior, já fica bem mais difícil de se reunir na praça. Então, nós vamos ver como é que a gente atualiza essas ideias e, usando algumas tecnologias e metodologias novas, a gente pode atualizar esse sistema de governo chamado democracia e ver como é que aplicamos ela no momento, tá certo? Primeiro, eu acho que não devemos nos ater a leis, nós temos que nos ater a proposições. Por quê? Porque leis, elas são estáticas e proposições são dinâmicas, tá certo? Então, eu vivo dando esse exemplo. Uma lei seria, não matarás. Acabou. Eu prefiro uma proposição do seguinte tipo, valorizar o ser humano, tanto a sua própria vida como a dos seus semelhantes. Então, ela é mais dinâmica,
dá uma direção em que caminhar. Ela só não diz, não é que nem a outra, que era a lei, ela é só estática, né? Não pode fazer isso. A proposição é dinâmica, diz o que fazer, né? Fica diferente, fica mais propositivo, fica mais útil. A segunda coisa, na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, tinha que reunir ali na praça, todo mundo. Atualmente não precisa mais. Todo mundo já nasce com celular. O sistema de comunicação é bastante difundido. Então, cada um de nós pode se comunicar com todos os seres humanos no mundo. Não só na sua comunidade, mas no mundo. E, dessa maneira, nós podemos colocar as proposições num software, no celular, né? Na internet, de fato. Você vai acessar através do teu celular. E você ficar votando nessas proposições. Outra coisa que nós vamos resolver com relação àquela época de 500 anos antes de Cristo, lá em Atenas, era a crítica que os sábios faziam, dizendo, mas todo mundo votando, nem todo mundo tem conhecimento de todos os assuntos. Nós vamos resolver isso criando aquilo que se chama democracia com sabedoria. Sabendo que nem todos têm a mesma quantidade de conhecimento sobre todos os assuntos, nós vamos, quando tiver uma proposição a ser votada, cada um de nós vai votar nessa proposição e vai também, além de dar a sua nota a essa proposição, se ela é muito desejável, pouco desejável, ela vai também associar a sua opinião sobre esse assunto específico, quanto que deve valer, que peso que deve ter a sua opinião. Se ele acha que entende muito bem sobre o assunto, né, ele dá um peso maior. Se é um assunto que ele acha que não entende muito bem, ele vai dar um peso menor à sua opinião. Tá certo? Portanto, todos nós do povo vamos votar em todas essas proposições. Voluntariamente, evidente, tá certo? Participe quem quiser. Mas todo mundo que estiver preocupado com a sua própria vida vai querer participar, principalmente dos assuntos que ele estiver mais interessado. Tá certo? Se é alguma coisa que afeta ele imediatamente, com certeza ele vai se interessar mais. Se é um assunto que interessa lá um povinho lá do outro lado do mundo, pode ser que ele não se interesse tanto assim. Mas, mesmo assim, se você quiser voltar sobre aquele assunto, você pode, tá certo? Então, esse processo vai funcionar da seguinte maneira. Nós votamos nas proposições, associamos a cada voto o peso que deve ter essa opinião, calculamos a média ponderada, tá certo? E essa primeira rodada você vota sobre os assuntos. Aí você, com essa média ponderada, se houver muita variação de respostas,
Então você retorna com essa média ponderada todos os votantes para que eles reformulem a sua opinião baseado nessa média ponderada. Entendido? Vai ser média aritmética, geométrica, exponencial, logaritmo. Qual média? Para cada situação tem uma média mais apropriada a ser usada, tá certo? São detalhes mais estatísticos. Qual o tamanho da amostra? Também. Também são detalhes estatísticos. É fácil de se calcular, verificar qual vai ser o erro, né? Qual a convergência e assim por diante. Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, vejam lá meu livro sobre estatística gerencial e lá ele explica tudo. Então, feito isso, com essas respostas da primeira rodada, nós vamos com base nessa resposta da primeira rodada, essa média ponderada, nós vamos poder reformular a nossa opinião para a segunda rodada. E geralmente o processo converge no número finito de passos. Também prova-se que o processo converge matematicamente, usando o teorema do ponto fixo. Entendeu? Tudo isso que eu estou dizendo tem matemática, estatística por trás disso. Tudo isso funciona bem. Como é que eu sei que funciona bem? Já apliquei dezenas de vezes em várias situações. Inclusive no planejamento estratégico do Brasil, no planejamento de valores do Brasil e assim por diante. Bem, então, nós vamos ter, de acordo como dizia já o Abraham Lincoln, democracia é o governo do povo pelo povo. Não precisa de representante. Você não precisa eleger vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, nada disso. Certo? Você mesmo vai se representar. Por que isso? Porque na hora que alguém está pedindo teu voto para ser o teu representante, ele fala, não, eu vou resolver o teu problema, ele diz. Na hora que ele toma posse como vereador, deputado, senador, seja lá o que for, ele vai resolver o problema dele. Se por acaso, em resolvendo o problema dele, ajudar a resolver o teu problema, tudo bem. Se não, dane-se você. Por isso que é melhor cada um de nós representar a nós mesmos. Mas dirá você, mas ficar votando em tudo quanto é assunto, isso não vai ser cansativo? Sim, vai. Mas até isso eu já pensei por você, tá certo? Você vai associar uma inteligência artificial ao teu modo de decidir, vai acompanhar teu processo de decisão e ela vai ficar te representando, tá certo? Você vai poder ela fazer a votação por você. Você só vai, periodicamente, analisar se ela continua votando do jeito que você gostaria. Tá certo? Por quê? Porque você vai fazer uma coisa que a inteligência artificial não é capaz de fazer. Você vai estar trabalhando criativamente
para criar novos valores. Porque os valores que todos nós temos no momento, eles são ruins para o momento e péssimos para o futuro. Por quê? Porque eles têm péssimas consequências. Então, nós vamos ter que trabalhar nesse processo de planejamento de valores, ou planejamento do Billet, que é criar novos valores que tenham melhores consequências. E é um processo contínuo. Nós vamos estar melhorando continuamente. E dessa maneira nós vamos estar melhorando a nossa consciência, o nosso entendimento das coisas, e voltando melhor, mais esclarecidos sobre aquilo que a gente quer, sobre o que quer melhor para a humanidade. Entendido? Em vez de encontrar burro como nós somos, voltando em alguma mentira que algum político está falando. Entendido? Bem, nesse exercício de criar novos valores, são correlacionados a ideias para programas de governo. Entende? Na hora que eu estou gerando novos valores, eu automaticamente estou vendo o que não está funcionando, que valores não são bons, que procedimentos, que coisas que não estão funcionando bem e que está faltando para que eu alcance esses valores mais elevados. Então, é um processo para, inclusive, ajudar a criar programas de governo, que são as proposições que eu disse, certo? Então, essas proposições são calcadas em cima desses valores futuros que nós vamos ter. Tá certo? Então, nós vamos passar a querer coisas que sejam mais sublimes, mais pacíficas, mais felizes, e assim por diante. Quando eu digo mais pacíficas, mais felizes, mais sublimes, mais sustentáveis, isso são metavalores, tá certo? São como orientar a criação desses valores que nós temos. Mas vai dizer a você, mas e os valores que nós temos lá na antiguidade, não são bons, não? Não, eles eram bons para aquele momento. Para o momento atual, não, são péssimos. Todos os valores que nós temos no momento são péssimos. Por quê? Porque todos têm consequências ruins. Todos nós podemos criar novos valores que tenham consequências melhores do que as atuais. Entendido? E esse processo de criar novos valores vai fazer com que a tua consciência seja melhor, mais avançada, mais desenvolvida, e que você leve também, não só durante a sua permanência terrena, você possa também levar essa consciência um pouco mais evoluída para uma vida extraterrena, tá certo? Onde você vai compor essa consciência universal que vai gerenciar esse universo para todos sempre. Tá vendo? Eu resolvo todos os teus problemas terrenos e extraterrenos. Sou muito otimista?
Não, eu sou bastante realista, tá certo? Ah, é que eu enxergo algumas coisas que são relativamente de ver, mas que a maioria das pessoas não enxergam. São muito tem muito antolhos que não conseguem ver, né. Entendendo, você pode ter uma vida muito melhor com esse processo de crescimento interno, melhorando a tua consciência, melhorando a tua sociedade e assim por diante. Mas então, na hora que alguém vier pedir teu voto em alguma para algum cargo, você fala: "Bem, e o que que você está propondo? Quais são os teus programas de governo?" Se ele gaguejar, você fala: "Bem, sinto muito, já não ganhou meu voto." Ah, como é que nós vamos fazer? Extinguir todos os políticos de imediato? Parar de votar neles? Não. Tudo na vida se faz paulatinamente, né? Primeira providência é reduzir o número de políticos. Então, em vez de ter 3 senadores, corta, tá para só 2 só. Em vez de ter um monte de deputados, vão aumentar o número de deputados. Não, vamos reduzir o número de deputados. E esse trabalho extra que vai sobrar vai ser justamente para o povo participar, se engajar nesse processo legislativo, certo? Então você vai estar, nos poucos que você vai eleger, eles vão estar incumbidos de começar a organizar o sistema de tal maneira que o político remunerado seja uma espécie de extinção e passa a ter só o povo decidindo os assuntos legislativos. Entendido? Então, a gente muda paulatinamente. Não precisa ser revolucionário, acabar tudo de vez, tá certo? Foi o que eu sugeri, por exemplo, na hora que o Senado para de aprovar todo e qualquer indicado a tribunais superiores, a STF, STJ, Tribunal de Contas, não aprova mais ninguém. O pessoal que está lá que tem que trabalhar mais. E vai reduzindo o orçamento desses pessoal. E também nós vamos ficar reduzindo o orçamento do sistema político. Vamos reduzindo o salário, reduzindo, para estimulá-los a usar mais o povo, certo? Por quê? Porque todas as decisões coletivas são melhores do que qualquer decisão monocrática. Seja ela jurídica, seja ela legislativa, seja administrativa, seja executiva, seja qualquer que seja. Entendido? Então, por favor, todos vocês, membros do povo, comecem a pensar em trabalhar nessa direção. Escolher representantes que concordem em entrar numa, num grupo de extinção e que vão começar a usar mais a opinião do povo, tá certo? Então as decisões têm que ser do povo.
sejam elas legislativas, sejam elas judiciais, sejam elas executivas, sejam elas administrativas, sejam elas de defesa. Depois eu conto como é que a gente vai extinguir também a defesa remunerada, tá certo? E, tá vendo? Tudo isso faz com que economize din-din. Você vai gastar um pouquinho mais de tempo para você decidir aquilo que você quer da vida, mas você vai economizar um monte de esforço que vai ser imposto que você não vai precisar pagar. Tá certo? E se você não precisa trabalhar tanto, você não vai ter um sistema que consome tanto, né? Tá certo? Então, o nosso planetinha, que é pequenininho, ele se torna mais sustentável, porque você não vai estar consumindo tanto assim para sustentar todo esse pagamento de impostos. Que atualmente a gente trabalha metade do ano só para pagar impostos. E o que faz com esses impostos? Só mantém a máquina roubalheira, falta de transparência, desperdício. Ah, bem, já falei bastante. Detalhes depois em outros vídeos, tá certo? Então, por favor, exige os programas de governo. Pense em você, que programas de governo você quer, o que você quer da vida. Dê o seu gostei ou não gostei, adoraria ter suas críticas e sugestões. Compartilhe com todo mundo que você puder esse vídeo. Inscreva-se no meu canal para continuar recebendo esse tipo de discussão e todas mais. Todas elas são inéditas. É sempre alguma coisa de novo. E agradeço muitíssimo pela atenção de vocês. Tudo de bom para vocês.